Se você assistir esse vídeo até o final e você não aprender nada que te faça faturar 2 vezes mais, eu excluo esse canal. Gestão, produtos e, o principal, como aumentar o seu faturamento. Tudo isso nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Danilo, se apresenta um pouco mais aí. Fala galera, meu nome é Danilo, a minha área de formação é gestão, eu trabalho com marketing já tem alguns anos. Hoje a gente está trabalhando com foco mais voltado para dentro do YouTube. Vai ser um prazer hoje participar desse papo aqui contigo, falar um pouquinho sobre produto, sobre marketing, sobre faturamento de empresa. Seguindo então, Giovanni, dentro do que a gente estava conversando, inclusive um pouco antes, né, no caminho para cá, eu acho que o foco mais importante de todo negócio é o produto, né? Não sei como é que foi pra vocês quando você iniciou a barbearia lá atrás, dentro da história que você contou pra mim. Qual que era o produto que você vendia lá? O que você vende hoje, assim? Teve muita diferença ou não? Um dos principais pontos, né, que me fez criar a Dom Gijo e hoje ter o sucesso que ela tem foi basicamente não vender ali só o corte de cabelo. E quando eu falo assim, não vender só o corte de cabelo, não é somente colocar produtos para o cliente comprar. Mas quando eu penso em corte de cabelo, eu vejo que isso se torna comum dentro da barbearia. Então eu procurei ter algo diferente. Não o cliente só ir cortar o cabelo. Isso desde o começo? Não, isso a gente foi desenvolvendo, né? Então assim, o que acabou acontecendo? Eu vi, quando eu comecei na barbearia não tinha, né, esse boom das barbearias. Então não era tão concorrido igual é hoje. Então hoje o homem acaba se cuidando mais, ele tem uma exigência muito maior do que ele tinha antes. Então o que eu fiz? Eu falei, se todas as barbearias estão vendendo corte de cabelo, eu preciso pensar em algo diferente. O que seria pensar em algo diferente? Era o cliente tinha uma dor que ele não sabia qual corte que ficava melhor para ele. Então o primeiro produto que eu criei foi o quê? Foi fazer um corte personalizado para o cliente. Então hoje a minha barbearia ela é reconhecida por criar um corte de cabelo personalizado para cada tipo de rosto. Então esse foi o primeiro produto que eu acabei criando. Né? Então hoje, quando alguém vem pra barbearia, ela vem atrás desse produto. Esse é o produto principal nosso. Né? É o que vocês usam de isca para trazer o cliente. Isso. E aí quando ele sentou na cadeira... Aí vem o uso oficial, né? Que a gente vem trazendo ali os produtos que ele precisa usar no dia a dia, né? A gente tem os planos de assinatura, que é para o homem ele continuar ali com a gente por mais tempo dentro da barbearia. Tem até uma pesquisa que fala que hoje cada cliente fica em média 6 meses dentro de uma barbearia. Então a gente tenta prolongar essa jornada do cliente dentro da nossa barbearia, né? Ficando mais tempo ali dentro. Então é legal esse ponto que você trouxe agora sobre o produto e até deixar claro para o pessoal que está assistindo, né? Quando a gente começa, essa questão do upsell, para quem não sabe, é uma venda a mais, né, do que o produto que você tem. E dentro da barbearia, no caso, os upsell que você faz, a pessoa vem para esse corte personalizado e aí o que tanto que a pessoa sentada na cadeira consegue ter além do corte que ela veio buscar. Então vamos lá, o que a gente faz ali dentro da barbearia? O cliente ele vem pelo corte de cabelo personalizado e aí ali a gente tem um treinamento, né, interno ali com os barbeiros para que eles consigam ter a venda de produtos para o cliente, aquilo que o cliente realmente precisa. E o principal, que ele continue com a gente. Então a gente vende um projeto para o cliente, né? Então não é só o corte de cabelo, como eu falei. A gente vende um projeto. O cliente chega lá, normalmente o cabelo dele não tá da forma que deveria estar. E normalmente a gente, às vezes, não consegue entregar aquilo que ele precisa no primeiro atendimento. Então a gente cria um projeto para isso. Então o cliente, ele sai de lá da barbearia e fala, pô, eu tenho um projeto aqui dentro. Né? Então ele vem mais vezes na barbearia por conta de realmente a gente vender isso para ele, né? Que a gente vai encontrar o melhor corte para ele. E quando a gente olha, por exemplo, para vocês que tem uma barbearia, talvez o pessoal que está assistindo ali tenha a ideia de que vender produto não é um negócio que vai me dar tanto lucro, não é um negócio que vai colocar tanto dinheiro no meu bolso assim, o negócio é cortar cabelo. Faz diferença mesmo você vender produto? Cara, é assim... Você acha que toda barbearia devia vender? Tem que vender. Não tem barbearia hoje que vai faturar bem se ela não vender produto. E é impossível isso. O cliente ele já vem para cortar o cabelo. Ele precisa de algo a mais. Você tem a obrigação de oferecer um produto para o cliente. Uma, porque ele precisa desse produto. Segundo, porque você precisa aumentar o seu faturamento. E terceiro, se você não oferece isso para ele, tem outra barbearia que vai oferecer. E você resolve aquele problema que eu acho que quase todo mundo já deve ter enfrentado. De ir, sentar na cadeira, o cara cortar o cabelo, você olhar no espelho e falar, nossa, ficou muito bom. Ficou animal esse corte de cabelo. Você passa mal o barbeiro que cortou seu cabelo.
Só que quando você chega em casa no outro dia, que você lava o cabelo, que você vai se arrumar pra sair, não fica do mesmo jeito. Não consegue arrumar ali, né? Provavelmente é por isso, por conta do produto. Tem toda aquela jornada do cliente, né? Que eu falei pra você, hoje muita barbearia acaba errando porque não tem uma jornada programada na cabeça ali dos seus colaboradores para que eles, né, conversem ali com o cliente. Então, tem toda a forma de arrumar, tem toda a forma dos produtos que precisam ser usados no cabelo, né? Cada produto é para um tipo de cabelo. Então, assim, se hoje a barbearia ela não tem essa comunicação com o cliente, dificilmente ela consegue, né, o cliente volta na sua cadeira, porque ele entende que, pô, ele não consegue arrumar, não é prático para ele, porque falta produto, falta processo que o colaborador não falou isso, né, pro cliente na hora de ser atendido ali. Legal, cara. E aqui já tem até um gancho, né, pra venda. O cara sentou ali na cadeira, você fala, viu, tem um produto bom aqui e tal, acho que você precisa levar, e o cliente vai levantar uma objeção. A maior dor hoje você vê do cliente, porque assim, o cliente ele não se imagina usando o produto. Então o papel do barbeiro é fazer o cliente se imaginar usando o produto, né? Então a gente até fala lá para os barbeiros que quando a gente vai vender algo para o cliente, primeiro a gente sempre procura vender aquilo que o cliente precisa. E o segundo passo é você fazer o cliente imaginar como que é usar o produto. Então a gente fala para ele, ó, quando você estiver tomando banho, você passa esse shampoo uma vez, depois você passa a segunda vez. Então o cliente já começa a se imaginar usando ali o produto. Ó, depois você sai do banho, você passa esse produto, que ele vai fazer isso no seu cabelo. Então o cliente vai se imaginando usando. Então isso fica uma venda mais fácil, né, para o colaborador, e o cliente também sente que ele necessita daquilo. Então assim, o cliente vem com a dor, você só precisa dar solução para ele. Ou o cliente não sabe que tem esse problema, você identifica para ele e dá a solução também. Legal. Então aqui a gente já tá falando de um cliente que estava chegando ali na barbearia para gastar R$60 com corte de cabelo gastando e barba, dobro. e ele vai gastar R$120. Dobro, o cara gasta o dobro. Legal. E além disso, quando a gente fala, então, eu já conheço, né, a Dom Gijo, e eu sei que de upsell, além dos produtos, vocês também têm parte de depilação de nariz, ouvido, sobrancelha e tudo mais. Esses produtos foram produtos que você foi adicionando ao decorrer do tempo, porque você notou que podia fazer um upsell além do produto? Como é que foi que você falou, cara, preciso colocar isso aqui dentro da barbearia? O que é que acontece hoje, né? Hoje dentro das barbearias, você acaba percebendo uma exigência maior dos homens, né? Então, você vai atendendo alguns tipos de público que você vai entendendo que eles são mais exigentes. Então, hoje o cliente ele vem até a barbearia, dificilmente um homem não faz uma sobrancelha. Dificilmente um homem não faz uma depilação no nariz. Então, assim, a gente acabou observando que os clientes estavam procurando isso e a gente falou, pô, a gente precisa, né, se adequar a isso. Então, hoje, pra gente é totalmente comum, né, a gente ter esses serviços extras, tintura, limpeza de pele, tudo isso a gente já conseguiu colocar lá dentro da barbearia. A gente vê que é uma dificuldade ainda de algumas barbearias colocarem isso, principalmente barbearias de bairro, né, não agregam tanto esse serviço e muita gente que mora no bairro acaba procurando isso em outros lugares, né, porque acaba não tendo ali na barbearia próxima deles. Então, hoje toda barbearia que quer aumentar o faturamento, que quer entregar algo mais para o seu cliente, precisa ter serviços extras, precisa ter algo diferente ali, né? Produtos bons, precisa ter isso, senão dificilmente você consegue, né, escalar dentro de onde você está. O cliente que você consegue adaptar todo esse upsell, o cliente que senta às vezes na cadeira ali para fazer só o corte de cabelo e a barba, e você conseguir vender para ele ali depilação de nariz, depilação de orelha, fazer a sobrancelha desse cara, vender os produtos para ele. A gente tá falando de um ticket médio que sai de R$60 para quanto? Cara, se você pega hoje ali um cara que só vem fazer o corte, ele vem fazer o corte, vou te dar um exemplo, corte R$60 ali. Você vende um produto para esse cara, você faz uma depilação de nariz, você faz uma sobrancelha, o ticket fica mais de R$200 ali tranquilamente. Então, assim, o homem que vem até a sua barbearia e você consegue identificar tudo isso que ele precisa, você usando todas as maneiras certas de falar com ele, consequentemente ele vai usar esses produtos que você está falando, ele vai fazer os serviços extras. Então isso é uma dificuldade que hoje a barbearia tem, que é de comunicar isso para o cliente. A comunicação com o seu cliente é o que vai fazer ele gastar mais. Porque assim, ó, normalmente o colaborador ou o barbeiro, né, eu cortei cabelo há muito tempo, então assim, eu também tinha esse medo de falar com o cliente, porque a gente fala assim, o cliente não vai fazer isso, o cliente não vai comprar isso, mas a gente pensa com o nosso bolso, entende? Então assim, o cliente, ele tá procurando algo bom. É você que não está sabendo comunicar para ele, porque você tem, né, medo de falar com o cliente. Muito barbeiro tem medo de falar com o cliente. Então, assim, você precisa treinar a equipe,
para que eles se desenvolvam, para que eles apresentem isso para o cliente. Como eu falei, se você não apresenta isso para o seu cliente, outro lugar vai apresentar. E bom, Giovanni, uma das questões hoje que a gente vê muito em alta nas barbearias, tem muita gente que concorda, outros não, é a questão da assinatura. O que você acha? Você acha que a assinatura é um negócio interessante? Tem gente que fala que não, estraga a margem de lucro do barbeiro, ou você acha que é algo que faz sentido? Cara, tem quem ama e tem quem adora assinatura, né? Tem quem ama e tem quem adora. Tem quem ama e quem adora. Mas vamos lá, o que acontece na assinatura, né? A assinatura você vai diminuir sua margem, realmente é nítido isso, porque o cliente acaba vindo mais vezes dentro da barbearia pagando um preço menor. Porém, o que acontece? Qual que é o jogo da assinatura? Quem te garante que o cliente que vem lá na sua barbearia pela primeira vez vai voltar na segunda? Quem te garante que ele volta? A assinatura faz o cara voltar, porque ele deixa pago, é descontado dele, então ele vai vir. Hoje não tem nenhum método, a não ser a assinatura, que te traga previsibilidade, que é uma coisa que a barbearia não tinha há um tempo atrás. E você vê grandes players do mercado, tanto da barbearia como outros nichos também fazendo a recorrência, né? A Smart Fit começou muito bem isso. Então você vê que a barbearia ela acabou pegando isso de outros nichos e acabou trazendo, né, para dentro da barbearia. Então o que acontece hoje? Hoje, pequenas barbearias acabaram se tornando grandes por conta da assinatura. Então, assim, eu sou totalmente a favor da assinatura, principalmente se você tem uma barbearia pequena, se você ainda não tem tantos clientes, isso vai te ajudar muito. Então, dentro hoje do ramo da barbearia, não tem outro método que faça crescer tão rápido quanto a assinatura. A gente dentro da gestão fala muito sobre isso, né? A gente tem o hábito de dizer que as empresas se mantêm de pé por duas coisas, que é a aquisição de novos clientes e a retenção desses clientes. Então, às vezes o cara vai lá, sofre para conseguir trazer um cara, para atender o cara pela primeira vez, e esse cara não volta mais porque a experiência foi ruim. Ou não volta mais porque justamente no dia que esse cara foi cortar o cabelo, o barbeiro estava ocupado, não conseguiu atender ele, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar sem cortar o cabelo, ele vai cortar em outro lugar e você acaba perdendo aquele cliente que você atendeu uma vez. Exatamente isso. Então, você faz um trabalho para trazer esse pessoal e além de fazer um trabalho para trazer esse pessoal, você tem essa outra ponta que é para reter, para manter esse cara indo ali, trabalhando com você, e isso funciona para qualquer negócio. Então, independente do que você trabalhe, se você não tiver ciência de que você precisa sempre estar atraindo os novos clientes e mantendo esses novos clientes, se você não tiver consciência disso, você vai quebrar. Esse que é um dos pontos importantes também, a questão do produto. Então, esse cliente que é da assinatura, ele acaba vindo mais vezes, certo? Uhum. Então, consequentemente, quando você aprende a vender, você vende para esse cliente mais vezes também. Então, a assinatura, ela traz isso. Você vende com mais recorrência também para o cliente. O cliente vem mais vezes até a barbearia, mas ele gasta com mais frequência. Então, a assinatura tem todo esse contexto. Muita barbearia que acabou não dando certo na assinatura porque não tinha uma cultura de venda. Então, o cliente só pagava o corte e ia embora. Então, para você conseguir realmente ganhar dinheiro com assinatura, você precisa saber vender. Então, assim, todo mundo que ganha dinheiro com assinatura tem uma equipe que vende. Isso é muito louco, que resolve a questão da previsibilidade também, que você estava falando com relação ao estoque de produto, né? Sim. Então, não sei quantas pessoas eu vou atender esse mês. É um problema. Sim. Quando você sabe quantas pessoas você vai atender aquele mês, você consegue antecipar uma compra de produto. Sim. Você não vai ficar com o estoque parado. Sim. E a assinatura, ela não é boa só para barbearia. Ela é bom pro barbeiro também. Então, assim, tudo que você for colocar dentro da barbearia, você precisa pensar. É bom pro cliente, tudo bem, mas é bom pro colaborador também? Não pode ser só bom para barbearia e pro cliente, tem que ser bom pro colaborador também. Então, a assinatura, ela trouxe isso, né? Trouxe uma previsibilidade tanto para a barbearia, para o cliente e para o colaborador também. Então, a assinatura hoje é o método, né, que mais traz resultado. É bem nítido isso para todos ali que acompanham mais a barbearia. Cara, isso é muito legal. E uma das coisas que a gente está mencionando aqui agora é sobre esse ponto da retenção do cliente, né? Mas e para atrair cliente? Cara, hoje o método mais validado que eu tenho dentro da barbearia é o tráfego pago. Muitas barbearias hoje não têm resultado no tráfego pago porque fizeram com alguma agência que acabou não entendendo muito do nosso nicho, acabou jogando dinheiro fora e tem um preconceito ali, né, com o tráfego pago. Mas hoje, dentro da nossa barbearia, para você ter uma noção, a gente consegue trazer 250 clientes novos por mês dentro da barbearia. Desses 250, bastante cliente, cara. Isso em uma unidade, né? A gente está contando em uma unidade. Então, o que acontece?
a gente atrai o cliente, né, pelo serviço que a gente entrega. Então a gente tem toda aquela promessa, né? A gente é uma barbearia que promete algo para o cliente. O cliente vem até a nossa barbearia e aí a gente tem, né, tudo aquilo que a gente comentou, os produtos, as assinaturas, e a gente retém esse cliente. Consequentemente, a gente vai aumentando o faturamento. Por que a gente aumenta o faturamento? Porque a gente retém o cliente junto com os que a gente já tem, e aí isso vai formando ali, né, o grupo de assinantes, né? E aí isso, consequentemente, vem trazendo mais cliente pra gente. Mas hoje, a melhor forma de você atrair clientes é o tráfego pago. Tem o boca a boca, tem tudo isso. Mas hoje o tráfego pago é o que vai te trazer mais autoridade. E o cliente vem atrás de você, né? Então, isso ajuda muito. A força do tráfego é algo incrível, né? O alcance é outro, a apresentação conta muito. Igual hoje a gente está aqui fazendo uma produção de material em audiovisual, em vídeo. Também é uma preocupação que os barbeiros e qualquer pessoa, independente do negócio que seja, ela precisa ter essa preocupação não só de rodar o tráfego, porque também vira um buraco, Exatamente né? O cara isso. às vezes vai lá e coloca uma grana, mas o vídeo que ele gravou... Ou o Instagram dele é feio pra caramba, não vai adiantar nada, entendeu? E o que acontece hoje? Por exemplo, eu quando vou comer algum lanche, eu vou numa pizzaria, pode ser aqui em Sorocaba, pode ser em qualquer lugar do Brasil ou pra fora. Eu vou lá e olho o Instagram, entende? Se é bonito, se me chama atenção, eu acabo indo. Então não adianta nada você investir no tráfego pago e, né, seu Instagram tá feio, não tem um vídeo legal, você não acaba não investindo. Então assim, você precisa ter, é um conjunto, né? Você precisa ter uma estratégia de tráfego pago junto com os vídeos, sendo bem intencionais, né? Pra atrair o cliente certo, porque senão, infelizmente, você acaba não conseguindo. Aí você acaba jogando dinheiro fora. Então por isso que, né, hoje dentro da barbearia a gente criou essa... eu acabei criando essa esteira dentro, né, do meu ecossistema, né? Que barbearia e também acabei ajudando outras barbearias ali com tráfego pago também. Porque a gente entende hoje que é um método muito validado, então a gente consegue atrair clientes, né, para as outras barbearias através do tráfego pago. É uma das estratégias que a gente tem, mas hoje é a principal ali para você conseguir atrair clientes todos os dias, né? Então pode estar sol, pode estar chuva, o tráfego pago as pessoas vão ver e vão te chamar, pode ter certeza disso. Hoje o grande buraco do mercado de trabalho, né, independente do nicho, igual eu atendo hoje empresas da área de vestuário, área esportiva, alimentício, que é a parte de restaurantes, turismo. Então a gente vê hoje um mercado muito grande, a gente vê oportunidade de crescimento para todo mundo, a gente vê um mercado muito aquecido. Tem muita gente que fala que não, é um péssimo momento para investir, porque, cara, é mentira. Eu vejo hoje um mercado num crescimento muito forte. E o grande problema hoje em dia não está sendo demanda. O grande problema hoje em dia está sendo mão de obra. Então você tem demanda, igual você falou, 250 clientes todos os meses. Mas eu vou colocar para quem cortar esses cabelos? Você tem algum método que você utiliza? Tem alguma coisa que você costuma fazer com seus colaboradores para conseguir manter eles? Para conseguir garantir que eles vão entregar uma experiência legal para o cliente de vocês? Hoje dentro da barbearia, o que a gente faz, né? A gente entende, como eu falei para você, a gente não pensa só no cliente, então a gente pensa, né, no cliente interno nosso, que são os colaboradores ali também. Então o que a gente faz? A gente tem todo um plano de carreira, né, para os nossos colaboradores, e isso faz que eles entendam que eles não são apenas barbeiro, né? A gente faz eles pensar de uma forma diferente para que eles consigam alcançar objetivos, né, que eu alcancei também. Plano de carreira, então, para você é uma das grandes chaves. O plano de carreira é para você, né, fazer os seus colaboradores continuarem com você, né? Para atrair cliente, o que a gente faz? Para atrair barbeiro, né? O que a gente faz? A gente hoje dificilmente a gente precisa fazer anúncio para atrair barbeiro. Muitos barbeiros vêm atrás de nós, né? Por conta, né, que a gente investe bastante no tráfego pago, eles já conhecem a nossa barbearia, a gente tem uma marca muito forte, né, na nossa cidade, então isso ajuda bastante a gente. Mas o que eu fiz, né, há um tempo atrás, quando eu não tinha ainda esse nome, né, aqui em Sorocaba, o que a gente fazia? A gente anunciava e aí a gente tinha alguns requisitos para trazer esse barbeiro. Então o barbeiro olhava lá, a gente prometia para ele um fixo por mês, para ele se sentir mais confiante, né? Porque o que acontece? A barbearia tem toda aquela questão do cliente conhecer o profissional. Então dificilmente, por exemplo, você chega lá pela primeira vez, você está acostumado a cortar com outro barbeiro. Para você mudar de barbearia é um pouco mais difícil, né? Você se sente um pouco incomodado. Ou um cliente que está lá há bastante tempo, ele sempre corta com o mesmo profissional. Uhum. E para você fazer ele cortar com esse profissional que é novo? É mais difícil, e o barbeiro entende isso. Então o que a gente faz? A gente promete um fixo ali para o profissional, e aí ele vem com um pouco mais de confiança, né? Sabendo que ele vai ter, né, o dele garantido,
E aí, com o decorrer dos meses, né, com toda a nossa proposta que a gente já tem de atração de clientes, né, de plano de carreira, a gente tem essa facilidade maior de conseguir atrair profissionais. Mas, assim, eu entendo que, né, tem muita dificuldade hoje de contratar bons colaboradores. Né? Você contratar barbeiro, você consegue contratar. Agora, bons barbeiros, não só apenas cortando cabelo, mas com mentalidade de crescimento, isso está um pouco mais difícil mesmo. E aí é aquela questão, né? A gente não sabe se é a geração que está um pouco mais difícil de você lidar, se as pessoas querem ganhar muito e trabalhar pouco, né? Porque tem toda essa questão, né? Às vezes o cara não quer trabalhar muito. A famosa escalinha nova aí. Essa escalinha nova também é complicada. Assim, pro profissional, o colaborador, né, que é barbeiro, os caras são PJ, né? Então, assim, os caras trabalham conforme eles querem, né? O cara quer ganhar bem, ele trabalha um pouco mais. Então, assim, o que eu acho que precisa mudar, né, na mentalidade do pessoal eu quero entender que ele tá fazendo por ele, né? Sim. Né? Que quando o profissional, ele acaba tendo essa preguiça, né, não querendo fazer coisas a mais, não estudando, ele não tá prejudicando ali o dono da barbearia, né? Ele tá prejudicando a família dele. Não Antigamente, você não sabia o que fazer. Hoje a gente não faz as coisas porque a nossa cabeça é preguiçosa, mano. Antigamente, se eu chegasse pro meu pai, há uns 10 anos atrás, e falasse pra ele assim, viu pai, você sabia que o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo? Meu pai nunca ia ter acesso a essa informação, mano. Se eu não chegasse pra ele falar. Hoje, se eu chegar pro meu pai e falar pra ele assim, viu pai, sabia que o Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo? Aí meu pai tem um risco muito grande de falar, vi um vídeo disso ontem. Porque a gente vive na era da informação. Sim. Era da tecnologia. Então a informação hoje chega muito rápido. Então é complicado pra gente chegar e falar assim, viu, aquela pessoa não tá fazendo o que ela tem que fazer porque ela não sabe. É mentira, mano. As pessoas já sabem exatamente o que elas têm que fazer, mano. Elas não fazem por preguiça. Tipo assim, você chegar pra um cara que come mal, que se alimenta mal, e falar pra esse cara assim, viu, você precisa se alimentar bem, você sabia? Você acha que esse cara não sabe? Lógico que sabe. Chegar pra um cara e falar, viu, você precisa fazer uma atividade física, você acha que esse cara não sabe? Sabe. A gente não faz as coisas, não é mais porque a gente não sabe. Não é porque a gente não sabe que comer lanche todo final de semana vai fazer mal. Refrigerante todo final de semana vai fazer mal. Açúcar exacerbado vai fazer mal. Não é por falta de conhecimento. A gente sabe, mano. A gente não faz por preguiça. Você vê, hoje tem. Querendo ou não, assim, é uma geração mais preguiçosa, cara. Entende? Você vai conversando assim, é um comodismo muito grande, cara. E até a gente às vezes cai nisso, mano. Eu acho que pô. Entende? Então, assim, eu acho que, né, que nem eu falei, não é fácil, não é tão difícil você se destacar. Né? É só você parar pra pensar. E né? executar. E executar. Entende? Não dá pra ser... Tem pessoa que tem obesidade de conhecimento, só não coloca em prática, né? Exato, essa é a palavra, mano. Entendeu? A pessoa tem muito conhecimento, mas não coloca em prática. Então, assim, o que vale? Não vale de nada. Entendeu? Então, assim, você precisa fazer. Então, cada vez mais você vai conversando. Pô, cara, eu lido com pessoas todo dia, mano. Entendeu? Todo dia eu tô com pessoas, todo dia. E aí você entende que cada pessoa consegue te ajudar em alguma coisa. Cada pessoa, você tem uma pessoa pra tudo, né? Então, assim, desde área emocional até área financeira. Então, todo mundo tem algo a agregar. Principalmente essa geração mais nova, né? Eu tenho barbeiros que são mais novos. Você entende que eu tenho barbeiro que é mais novo e tenho barbeiro que é mais antigo. Né? Os caras são mais velhos e tal. Você vê que a preocupação dos caras é diferente. E quando eu vejo um menino que ele é mais novo e ele é muito responsável, ele é um cara que ele pensa diferente das pessoas mais novas, você pode ter certeza que esse cara... tipo assim, é praticamente impossível esse cara não dar certo. Sim. Né? Então, assim, se você começa a ter pessoas que começam a pensar diferente do que aquela geração dele tá pensando, né? Que é um cara que coloca em prática, não tem preguiça. É impossível não dar certo, cara. Uma coisa que eu tenho ouvido muito nesses últimos dias e pra mim ter feito muita diferença é entender que o sucesso mora na repetição, mano. Exato. A gente tem dificuldade de repetir. Tipo assim, você fala, mano, eu vou pra academia. Se você for um mês pra academia, não vai fazer exatamente diferença nenhuma. Nenhuma. Agora, se você falar assim, cara, eu vou ficar um ano indo pra academia, nem que seja de qualquer jeito. Eu vou fazer um treininho mais ou menos e tal por um ano, repetindo. O treino pode ser um treino leve, pode ser um treino tranquilo, mas se você fizer isso por um ano, você vai sentir diferença. Por quê? A grande questão mora na repetição. Só que qual que é o nosso problema hoje? A gente começa um negócio, para. Começa um negócio, dá um probleminha aqui e tal, não vai dar certo. Para. Entendeu? Então, tipo assim, o cara chega e fala, eu vou começar um negócio. Você fala, cara, massa, mano, vai pra cima. Aí o cara começa o negócio, 3 meses depois o cara fecha. Por que você parou? Não ia dar certo. Aí o cara começa um outro negócio.
para de novo. Sabe o que eu acho também que acontece? As pessoas, e tem pessoas que hoje elas, né, elas trabalham em alguma empresa e elas querem mudar, né? Querem ser dona do seu próprio negócio. Uhum. E aí você vê a pessoa abre um leque de possibilidade, né? Eu posso abrir isso, posso abrir aquilo. Ela abre um leque de possibilidade, mas ela não foca em algo, entende? Então ela fala, pô, vou tirar pra qualquer lado que eu der aqui. Sim. E ela não sabe, entendeu? Ela não consegue. Sabe, parece assim, acho que uma coisa é sonho, outra coisa é delírio, né? É verdade? verdade. Entendeu? Sonho é uma pessoa falando, eu sei como fazer. Delírio é você querer algo que você não sabe como faz. Você não tem nem conhecimento, mano. É uma visão meio utópica, né? De tipo assim, cara, um dia, eu falava muito sobre isso com o Rafa há uns anos atrás, né? Um dia eu vou ser milionário. Aí você pergunta pra pessoa, mas como? O que você vai fazer? Não sei, mas eu vou ser milionário. É delírio, pô, isso é delírio. Você é louco, não existe isso. Não existe eu tô sentindo, isso. aquela pessoa que fala assim, eu sinto que eu vou ficar rico. Eu sinto que eu vou ficar melhor. Você sente o quê? Não tem, mano. Você sente como, cara? Não é assim, não. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Entende? Sim, mas... E parece que tem que jogar também. Tem cara que fala que vai ganhar na Mega Sena e não joga também, não tem como. São hábitos, mano, é o que eu tô falando, é repetição. A repetição, ela pode ou te trazer muito sucesso ou te enfiar dentro de um buraco. Você quer ver como? Se o cara não se inscrever no canal, isso que a gente tá falando aqui, pode parar, velho. Cara, nem é mais papo de barbearia agora, não, é papo já de para. vida, tá mano. maluco, velho. Não tem como, véio. Pode parar. Porque, tipo assim, ó, cara, quando a gente pega a repetição, ela ou vai te fazer um cara de muito sucesso ou ela vai te fazer um cara muito destruído. Por quê? Eu tava conversando com um dos meus clientes, que é o pessoal do Old Truck, e eles estavam contando um caso de funcionários deles que tirava, tipo assim, 16 mil por mês, mano. Os caras iam lá, todo mês, pagava 16 pau pro cara. Pagava pro cara num dia, na outra semana, o cara que ganhava 16 mil tava pedindo dinheiro emprestado pro cara que ganhava 4. Você fala, mano, como que um cara consegue fazer isso? Repetição. É o cara que recebe os 16 mil e todo mês ele gasta com as mesmas coisas que ele não precisa gastar. Exatamente isso. E isso vai levar o cara pra um buraco. Aí você fala, poxa, mas o cara tá ganhando bem. Tá, mas o cara tá ganhando bem e tem o hábito de fazer a mesma coisa errada sempre. Na contrapartida tem o outro que ganha um pouquinho, mas ele é o cara que sempre repete a boa ação. É o cara que com pouco que ele ganha, ele paga as coisas que ele precisa pagar, ele não fica gastando com coisa que ele não precisa, ele repete o quê? Ele repete o investimento. Ele repete 100, 150 reais todo mês ali numa conta, num cofrinho que seja do Nubank. Mas ele tá repetindo isso frequentemente. Então a repetição é o negócio que ou vai te trazer sucesso ou vai te destruir, cara. Você vê bastante gente hoje que ganha bem, mas a pessoa não consegue viver uma vida bacana, né? O lado PJ dela é muito bom, né? Mas o lado PF dela é totalmente descontrolado. Porque assim, normalmente uma pessoa que tá descontrolada na vida financeira, não é a empresa dele que tá gastando demais. Normalmente é a pessoa física dele que gasta muito. Então você para pra conversar com as pessoas que estão atoladas em dívida, a pessoa não vai falar, não, cara, é o meu negócio que tá me sugando dinheiro, eu tô investindo nisso, tô investindo naquilo. Não, a pessoa sempre é ela que gasta demais com as coisas de desejo dela, pessoal, entende? Então, assim, acho que um erro muito grande que acaba acontecendo nas pessoas que acabam, né, ganhando mais dinheiro é o quê? É basicamente deixar a vida dela pessoal totalmente descontrolada, né? Então pode reparar, pessoas que estão ganhando dinheiro, mas estão com a vida mais meio louca, né? Tá sem dinheiro, precisa de dinheiro emprestado, desespero por dinheiro, nunca é a empresa dela, nunca é pro crescimento dela, né? Ela não fez uma dívida por conta de fazer um curso. A dívida dela é um carro, entende? Então, assim, acho que as pessoas precisam inverter um pouco essa ordem, entende? Precisam entender um pouco disso, porque senão, assim, é duro falar isso, né? Mas as pessoas sempre vão ficar nesse loop, né? Um outro problema que a gente encontra, baseando nisso que você acabou de falar, o imediatismo. As pessoas não têm paciência, mano. Tipo assim, ó, você pega hoje um cara que tá quebrado. Você conversa com o cara que tá quebrado hoje, esse cara, ele tem na cabeça dele que em 3, 4 meses ele vai conseguir resolver a vida dele, cara. Não. Você fala, mano, não tem condição de você conseguir resolver uma vida inteira de problema, uma vida inteira de desordem financeira em 4 meses. Você vai se frustrar. Você tem que pegar, o cara que tá quebrado, você tá ouvindo, tá assistindo a gente aí, você tá quebrado, velho, não tenha pressa, tá? O que você tem que fazer? Esse cara, ele tem que sentar, colocar as contas todas na ponta do lápis, anotar tudo num papel e colocar para resolver isso em 1 ano. Se a dívida é muito alta, coloque para resolver em 2. Agora, o que acontece? O cara desespera quando ele olha e ele fala assim, cara, vou levar 2 anos para resolver isso aqui. Eu acho que o cara tem que se escutar, né? Acho que ele tem que falar em voz alta, assim, ó, eu tô devendo isso. Sim. E aí ele para pra ouvir ele. E aí ele fala, pô, cara, o erro tá em mim mesmo. Você não vai conseguir sair de uma dívida, dependendo do tamanho da sua dívida, em meses. Não dá, cara, porque o cara precisa viver. O cara, ele tá... Vamos lá, o cara tá devendo 10 mil. Você fala, pô, 10 mil reais
não é uma grana absurda. Sim. O cara tá devendo 10 mil e ganha 3 por mês. Você fala, pô, o cara ganha 3 mil, tá devendo 10, Dá pra pagar, né? ele vai pagar em 4 meses. Mas não é assim, né? Só que o cara, ele às vezes tá pagando aluguel. Tem que comer. O cara tem que comer. O cara tem que fazer um monte de coisa. Aí você olha no final das contas, de todo o dinheiro que o cara ganha, se ele parar com as repetições erradas dele de comer lanche direto e não sei o quê, desses 3 mil reais, vai chegar no final do mês e vai sobrar 300. Aí a pergunta que eu te faço é como que você resolve uma conta de 10 mil reais em 3 meses sobrando 300 do seu salário? Não tem como. Não tem condição. Então esse cara é o cara que precisa colocar a mão na consciência e falar, velho, não dou conta de resolver isso daqui em 4 meses. O primeiro ponto de partida pra você resolver a vida é consciência. Então eu quero colocar a mão na consciência e falar assim, velho, eu não dou conta de resolver isso daqui em 3 meses. Eu só tenho 300 reais por mês que vai sobrar. Se eu parar de gastar tudo, com tudo que eu tô gastando, se eu parar de gastar com essas besteiras, vai sobrar 300 reais. Eu vou fazer uma renda extra, eu vou colocar aqui pra ganhar uns 1.000 reais a mais, e ainda assim, se ele ganhar 1.000 reais a mais, ele não vai resolver em 4 meses. Uma coisa, cara, eu nunca vou esquecer que meu pai falou isso pra mim, mano. Ele sempre falou pra mim assim, ó, sempre dê prazo nas coisas. Então, assim, eu sempre consegui fazer isso, cara. Quando eu queria abrir uma barbearia, eu dei um prazo pra mim abrir ela. A minha noiva, ela trabalhava, né, em outro lugar, e aí ela queria sair dessa empresa onde ela trabalhava pra trabalhar junto comigo. Eu dei um prazo pra ela. Eu tinha uma unidade e eu queria ter uma segunda unidade. Eu sempre dei um prazo pra isso acontecer. Então você tem que colocar um prazo, cara. Né? Tudo tem prazo de validade. Sim. Então você precisa colocar um prazo. Né? Preciso sair dessa dívida em 1 ano. Então qual que é o meu plano pra sair dessa dívida em 1 ano? Porque assim, você não vai conseguir fazer as coisas... Pô, tem muito achismo, né? Eu só parar de economizar. Não é bem assim, cara. Você precisa ter um plano pra acontecer isso. Senão você fica... Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, você faz as coisas de qualquer forma. Né? Você simplesmente economiza ali, você deixa de investir em alguma coisa, porque você acha que isso vai fazer o seu milagre e vai resolver seus problemas. E, na verdade, não é assim que funciona. Então, assim, tem que ter um prazo, e aí sim você consegue sair da dívida. E essa frustração, essa agonia que a galera tem de, cara, preciso resolver, só enfia ela cada vez num buraco mais fundo. Você tá doido. Porque aí, ó, o que rola? A pessoa tá ansiosa. O que a maior parte das pessoas fazem quando tem ansiedade? Gasta, come, né? Come, compra. Aí a pessoa tá enrolada em dívida, com um pico de ansiedade porque ela acha que ela nunca vai conseguir resolver aquelas dívidas dela. O que ela vai fazer? Primeira oportunidade que ela tiver, no pico de ansiedade dela no final de semana, vai comprar uma pizza. No pico de ansiedade dela de uma sexta-feira que o amigo fala, vamos no shopping, vai querer comprar alguma coisa lá. Com que dinheiro? Dinheiro que não era pra ela estar gastando ali, entende? Ler me ajudou pra caramba, mano. É? Eu tô lendo a Bíblia, depois eu tô lendo outro livro, Caio Carneiro. Brabo também. Vou mandar pra você depois. Ele fala que existe a diferença do sonho e do delírio, mano. É ele que fala. Ele fala assim, o delírio é você sonhar com algo que você não faz. Você não pensa, mano. Sonho é quando você tem em mente que tem que ser feito. Sim. Tipo assim, mano, é umas pauladas que o cara dá, velho. Entende? Não, e isso é muito louco pra quem tá assistindo. De tudo que a gente falou aqui... Nem sabia que tava gravando já agora. De tudo que a gente tá falando aqui, muita coisa, ou por que não dizer praticamente tudo o que a gente disse aqui, são coisas que você pode aplicar na sua vida. Mas como a gente estava falando até agora, a grande dificuldade das pessoas já não tá mais em acessar a informação, porque a informação a gente tem a rodo. O problema das pessoas está em aplicar. Então, de tudo que a gente falou aqui, se você pegar um caderninho, voltar lá no começo do vídeo e ir anotando tudo que você achou interessante e aplicar, é impossível, cara. Impossível. Não tem como você ficar no mesmo lugar que você tá. Hoje você tem que entender que você, né, depende de pessoas, né? Você tem que aprender a gostar de trabalhar com pessoas e saber que vai ter essas dificuldades. É muito difícil você não seguir o que a gente falou aqui, você não ter algum resultado. Como o Danilo disse, né? Se você voltar lá no vídeo, anotar o que a gente falou, dificilmente você não vai ter esses resultados que a gente vem falando pra você. Aprenda a lidar com pessoas, que você vai ver que o resultado, ele tende... E siga os processos, siga aquilo que a gente vem falando pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão colher bons frutos. Então, se você quer aprender mais com a gente, né, se inscreva no nosso canal aqui, que eu tenho certeza que a gente vai trazer grandes conteúdos para vocês. Esse aqui foi um bate-papo que a gente trouxe aqui hoje, foi muito bacana, mas eu tenho certeza que vai vir mais conteúdos bons. Então, se inscreva no nosso canal aqui, acompanhe essa nossa trajetória.